não existe o Espírito Santo e depois os dons do Espírito. Assim como não existe você de um lado, e do outro lado as suas qualidades, a sua inteligência, a sua criatividade, e outras qualidades que você tem, desde as mais simples, até as grandes qualidades de pintar, de cantar, de ser artista, mas também de ser cientista, de ser pesquisador, de ser esportista, qualidades que você tem. Não existe de um lado as suas qualidades e do outro lado você. Não, é uma coisa só, é você com as qualidades que Deus lhe deu. Da mesma forma, não existe um Espírito Santo que a gente recebe, então eu recebi o Espírito Santo, e do outro lado os dons do Espírito Santo, como se fossem duas coisas. Não, é uma pessoa só com as suas qualidades, e as qualidades do Espírito Santo são os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, dons para nós. Então, quando nós recebemos o batismo no Espírito, nós recebemos todos os dons. Depois o Senhor vai nos usando de acordo com a necessidade do momento. Como você tem o seu guarda-roupa, talvez essas roupas de frio, especialmente os que vieram de regiões quentes, há muito tempo não tiravam esses agasalhos do guarda-roupa, ou das gavetas da sua cômoda. Só que agora você foi obrigado a pegar essas roupas que estavam lá como esquecidas. Na hora da necessidade você pegou, mas você tinha lá todas essas roupas. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá todos os dons, e na hora da necessidade, Ele nos impulsiona a usar aquele dom que é necessário naquela situação, para aquela pessoa. E aí que está. Assim como ontem eu dizia a respeito de Pedro, que nós não podemos ficar nessa situação, mas eu não sou digno. Não é mesmo, nem você e nem eu. Eu não mereço, não merece mesmo. Meus irmãos, não é questão de merecimento, não é questão de dignidade, é uma questão de necessidade. Porque o nosso povo está precisando, ultra necessitado. Porque Deus quer, e Deus quer atender a esse povo pelo Espírito Santo. Só que a gente pensa assim, bom, se Deus quer atender, Deus é Deus, Deus é onipotente, que Ele então atenda às necessidades dessa pessoa. Só que na pedagogia de Deus Ele não quis fazer assim. E quem é que vai ousar discutir com Deus? Assim como isso foi demonstrado com Pedro, com João, com todos os outros apóstolos, com os discípulos que surgiram depois, com todos os primeiros cristãos, não havia cristão naquele tempo que não fosse também batizado no Espírito Santo e que não usasse os dons, porque quando recebia o Espírito Santo, recebia também os dons. Claro, naquele tempo e agora, Deus usa uns mais num certo tipo de dom. Dom de cura física, dom de cura interior, dom de palavra de ciência, dom de fé. Deus usa mais aquela pessoa num determinado dom, mas não quer dizer que a pessoa tenha só aquele dom. Não, ele recebeu os dons do Espírito Santo para usar na hora da necessidade. Diga comigo, pela graça de Deus, eu recebi o Espírito Santo, e quero receber cada vez mais o Espírito Santo. E se eu acho que não recebi, eu quero hoje receber. Eu quero que se cumpra em mim a promessa de Jesus. João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo.
e recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Meu irmão, é isto. E nós precisamos querer, é vontade de Deus, portanto, se é vontade de Deus, é minha também, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e conservar-me cheio do Espírito Santo, receber com o Espírito Santo os dons do Espírito Santo e usar os dons do Espírito Santo nos casos de necessidade. Mas com muita frequência, as pessoas, ao invés de ter parresia, quer dizer coragem, desassombro, destemor, intrepidez, ousadia, atrevimento no espírito, ao contrário, elas têm medo. Elas ficam como que encurraladas no canto, e dando desculpas para si mesmo, mas eu não sou capaz. Não é mesmo. Quem é capaz é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo usou Pedro, usou João, usa a nós também, porque Pedro e João já não estão mais no nosso meio. Quem está somos nós. Não estão mais os apóstolos, não estão mais os discípulos, não estão mais os primeiros cristãos. Nesta geração da qual nós somos, estamos nós. Então somos nós é que temos que usar os dons do Espírito, porque até muitos dizem, bom, com Pedro, com os apóstolos que eram apóstolos, com os discípulos, até mesmo com os primeiros cristãos mais próximos de Jesus, podia ser, mas comigo, quem sou eu? Me deixa responder, você é você. Simão como Simão Pedro, uma criatura frágil. Eu me lembro que naqueles começos, quando eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo, quando Deus começou a me usar nos dons do Espírito Santo, eu era o primeiro a ficar surpreso. Quem era eu? Mas graças a Deus eu fui aprendendo que eu era aquilo que sou, o caniço agitado pelo vento, Simão, como Pedro. Mas Deus queria que eu ousasse, e me deixa testemunhar com simplicidade, com humildade, Deus pôde me usar em todos os dons que Ele quis. Vocês bateram palmas, mas eu levei palmadas. Como eu apanhei, meu Deus do céu. E digo sem receio, com todo respeito, desde bispos até colegas meus no sacerdócio, em grande quantidade, de muitas pessoas do povo. De muitas pessoas que não compreendiam. Realmente era uma surpresa para todos. Estava começando o derramamento do Espírito Santo. Estava começando o uso dos dons do Espírito. Então, espantava. Mas imagine se nós parássemos. A tristeza que nós temos hoje é que, infelizmente, muitas pessoas deixaram de usar os dons do Espírito Santo. O que adianta alguém ser cheio do Espírito Santo, que recebendo o Espírito Santo, recebe os dons do Espírito, somente que não usa os dons. Estão lá. Muitos fazem literalmente aquilo que Jesus contou na parábola, que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um terceiro. E quando ele volta, e aí está, Jesus está falando na volta dele, quando ele virá, na sua volta derradeira, na sua última vinda. Aquele que tinha 5, vem todo contente dizer para o Senhor: Senhor, tens aqui os 5 que o Senhor me deu, mas tem mais 5,
porque eu dobrei. E o Senhor fica contente, entusiasmado, parabeniza aquele servo e chama: vem e toma posse do reino que foi preparado para ti, porque foste ousado e multiplicaste os dons que eu pus nas tuas mãos. Veja bem, ele tinha 5, mas não devolveu 5. Ele não usou apenas os 5, usando 5, ele lucrou mais 5, dobrou, portanto 100%, e agora devolve ao Senhor. E esse é que foi parabenizado pelo Senhor, e convidado imediatamente: entra no reino que foi preparado para ti. Veio o segundo, que tinha recebido 2 talentos, você pode traduzir aí talentos por dons. Alegre também, dizendo: Senhor, tu me deste 2 talentos, e felizmente eu multipliquei, eu te entrego 2 e mais 2, 100% a mais. Gente, não interessa a quantidade de dons em que o Espírito Santo nos usa, porque alguns ficam assim: mas o Espírito Santo nunca me usou no dom tal, então realmente eu não sou digno, não sou capaz. Não, o Espírito Santo usa de acordo com a necessidade, mas que quando você vê a necessidade, você deve usar, isso é certo, porque a palavra continua dizendo que aquele que recebeu 1, chegou diante do Senhor, também ele alegre, entusiasmado, dizendo: Senhor, tens aqui o teu talento, o Senhor me deu um talento, eu estou devolvendo o seu talento. O mestre olha, o Senhor olha para ele com aquela cara de repreensão. Ele então se explica: eu sei que tu és um homem severo, então o que eu fiz? Eu peguei o seu talento e guardei direitinho, eu embrulhei num lenço, eu enterrei no chão. Agora que o Senhor chegou, eu fui lá, desenterrei. O lenço até apodreceu, mas está aqui o talento, estou devolvendo 1. Você sabe muito bem como o Senhor foi severo com ele. E até pegou o talento da mão dele e disse: servo mau e infiel. E pegou aquele talento e deu para aquele, para quem ele tinha dado 5, estava devolvendo 10. Ele diz: mas que injustiça, coitadinho dele, vai dar justamente para aquele que tinha 5 e agora está com 10. Por que isso? Porque justamente aquele que recebeu 5, e sobre os 5 conseguiu mais 5, ele foi ousado, ele teve parresia, ele teve coragem, ele teve intrepidez, ele foi atrevido no espírito, e o Senhor então sabia que ele era um homem, uma mulher, porque pode ser uma coisa ou outra, que aquele servo era corajoso, era intrépido, ele não ia enterrar o talento, ao contrário, ele pelo menos ia lucrar mais 1 em cima daquele talento. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Por que você embrulhou os dons que o Senhor lhe deu? E porque você enterrou esses dons? Estou lhe falando agora enquanto é tempo, antes que você se encontre com o Senhor, porque ou o Senhor vem, porque a vinda dele está cada vez mais próxima, ou você vai, porque ninguém de nós escapa da morte. E quanta gente, até bem jovem, está morrendo. E justamente na nossa morte, nós nos encontramos com o Senhor, tanto quanto na sua vinda. E justamente, nós iremos permanecer para a eternidade do jeito em que morremos. Até a igreja ensina que assim como vai haver um julgamento final, há um julgamento já
na hora da morte, na hora que a pessoa se apresenta ao Senhor. Eu estou lhe dizendo isso para que você desenterre o seu ou os seus talentos que você recebeu do Espírito Santo, que você tem, foi dado a você, que você desenterre esses dons. E embora o lenço já tenha ficado apodrecido, e de quanta gente, porque o lenço com a moeda, com o talento, ficou tanto tempo enterrado, está mais do que apodrecido. Joga fora esse lenço apodrecido, mas pega o talento e usa como Pedro, como João, como os primeiros apóstolos. Ousar, seja ousado, seja intrépido, seja corajoso, seja atrevido no Espírito Santo e use os dons do Espírito Santo. Não fique com a desculpinha, quem sou eu? Gente, a partir do dom menor, que é o dom de línguas, todos aqueles que recebem o derramamento do Espírito Santo podem orar em línguas. Não venha com essa, eu não sou capaz, comigo Deus não me concedeu. Não, concedeu sim, está em você.